Eram 4h15 da manhã de um sábado, quando meu telefone tocou. Não era uma emergência médica, era o servidor da Elon Systems que tinha decidido morrer. Enquanto minha irmã, Sarah, caminhava até o altar naquele mesmo dia, eu estava trancado no data center, cercado pelo zumbido dos ventiladores e o brilho frio das telas. Eu perdi o casamento dela, perdi as fotos, o brinde e as memórias, mas eu salvei o império do meu pai. Richard Landry apenas me mandou um SMS. Bom trabalho. Esteja no escritório às 8 na segunda. Sem obrigado, sem sinto muito, apenas a próxima ordem. Eu trabalhava 70, às vezes 80 horas por semana. Eu era o arquiteto do projeto Chimera, o software de análise de dados que colocou a Elon Systems no topo do mercado. Mas para o meu pai e para o meu irmão mais velho, Michael, eu era apenas o esquisito do código que ficava no porão. Segunda-feira chegou. Uma tempestade bíblica atingiu a cidade. A autoestrada 405 virou um estacionamento gigante devido a um engarrafamento quilométrico. Eu estava tenso, batendo os dedos no volante, vendo os minutos passarem. Cheguei ao escritório às 8h05, 5 minutos depois do início da reunião semanal de diretoria. Entrei na sala de reuniões, ainda tentando recuperar o fôlego e secar a chuva do meu rosto com as mãos. O silêncio que me recebeu foi gélido. Meu pai estava na cabeceira, a expressão de pedra. Michael estava ao lado dele, brincando com uma caneta de ouro e um sorrisinho cínico que eu conhecia bem. 5 minutos, Alex, disse meu pai. A voz dele não era alta, mas cortava como uma navalha. Pai, houve um acidente grave na 405, eu tentei avisar. Não me chame de pai aqui dentro, ele me interrompeu, batendo a mão na mesa. Aqui eu sou o seu CEO, e na minha empresa a disciplina é a fundação de tudo. Se você não tem o básico, que é a pontualidade, você não tem competência para gerir o nosso sistema mais valioso. Eu olhei em volta. Os diretores desviaram o olhar, envergonhados, mas ninguém disse nada. Michael deu uma risadinha abafada. Richard, eu salvei o sistema no sábado enquanto todos estavam na festa da Sarah, eu disse, a minha voz começando a tremer de indignação. Isso foi sua obrigação, ele respondeu friamente. Mas hoje você vai servir de exemplo. Michael tem me dito que a cultura aqui está ficando relaxada por sua causa. Então, para restaurar a ordem, Alex Landry, você está demitido. Tem 10 minutos para esvaziar sua mesa. Segurança, acompanhe o ex-funcionário. O choque foi como um soco no estômago. O Michael se levantou e veio até mim, fingindo uma falsa simpatia. Poxa, maninho, quem sabe agora você foca em chegar cedo em algum lugar menos importante, né? Saí escoltado, carregando uma caixa de papelão com minhas poucas coisas. No elevador, a raiva começou a dar lugar a uma clareza gelada. Eu olhei para o meu laptop pessoal na caixa. Eles achavam que a Elon Systems era a dona do Chimera, mas eles se esqueceram de um detalhe jurídico que eu tinha guardado como uma apólice de seguro. O núcleo do Chimera foi escrito por mim no meu dormitório do MIT, meses antes de eu assinar qualquer contrato com a empresa dele. Legalmente, o código era meu. A Elon estava apenas pegando emprestado. Parei no lobby e olhei para cima, para o logotipo da empresa no topo do prédio. Vocês querem um exemplo? Sussurrei para mim mesmo. E eu vou dar o maior exemplo de mercado que esta cidade já viu. Eu não fui para casa. Eu não liguei para minha mãe para ouvir que eu deveria pedir desculpas ao meu pai. Eu dirigi direto para o centro da cidade, para o escritório de Laila Davis. Ela é conhecida no meio corporativo como o tubarão do copyright. Se você tem um problema de propriedade intelectual e dinheiro para pagar, ela é a pessoa que faz gigantes caírem de joelhos. Joguei meu laptop e uma pasta de arquivos antigos sobre a mesa de carvalho dela. Laila, eu quero o que é meu, eu disse sem rodeios. Meu pai me demitiu hoje. Ele acha que a Elon Systems é dona de tudo, mas o núcleo do projeto Chimera, o motor que faz aquela empresa valer 100 milhões, eu escrevi cada linha antes de ele sequer registrar a empresa. Laila analisou os carimbos de data dos arquivos, os logs do meu repositório privado da faculdade e os contratos de trabalho da Elon. Um sorriso lento e predatório surgiu no rosto dela. Alex, isso não é apenas uma brecha legal, isso é um campo minado, ela disse, fechando a pasta. E o seu pai acabou de entrar nele pulando. O contrato que você assinou na contratação cobre o que você desenvolveu durante o emprego, mas ele não tem uma cláusula de retroatividade para o código base.
Legalmente, a Elon Systems está operando um software pirata em escala global. Se eu entrar com uma liminar de cessar e desistir hoje, eles têm que desligar os servidores amanhã. Ainda não, eu respondi. Eu quero que eles tentem consertar o que eu quebrei primeiro. Enquanto Layla preparava os canhões jurídicos, eu fui atrás do dinheiro. Thomas Weber, o investidor principal da Elon Systems, era um homem pragmático. Ele não investia em famílias, ele investia em lucros. Encontrei-me com um clube privado. Quando mostrei a documentação de que a Elon não possuía a propriedade intelectual do seu produto principal, o rosto de Thomas ficou pálido. Alex, você está me dizendo que eu coloquei 20 milhões de dólares em uma casca vazia? Ele perguntou, a voz tensa. Estou dizendo que o seu investimento está em risco, respondi calmamente. Mas eu tenho uma solução. Estou fundando a Nexus Systems. O código é meu, os direitos são meus e eu não demito meu melhor engenheiro por um atraso de 5 minutos. Se você retirar o apoio da Elon agora, antes do escândalo estourar, eu te dou uma participação preferencial na Nexus. Weber não hesitou. Ele sabia que o império do meu pai era mantido por fita adesiva e pelo meu suor. Naquela mesma tarde, ele enviou um aviso de retirada de capital para a Elon Systems. O rombo foi de 30 milhões de dólares instantaneamente. Mas a cartada final do dia foi no Slack da equipe de engenharia. Mandei uma mensagem privada para os 5 melhores desenvolvedores da Elon. Caras que eu treinei, que eu protegi dos gritos do meu pai e da arrogância do Michael por anos. Pessoal, a Nexus Systems está aberta. Tem o financiamento do Weber, salários 30% maiores, participação nos lucros e uma regra de ouro. Sem Richard, sem Michael. Quem vem? A resposta foi unânime. Em menos de uma hora, a Elon Systems não tinha mais investidor, não tinha mais o dono do código e agora não tinha mais ninguém que soubesse como rodar um comando no terminal. Cheguei em casa e vi 15 chamadas perdidas do meu pai e 10 mensagens de ódio do Michael. Eu apenas desliguei o celular e dormi como um bebê pela primeira vez em anos. A guerra tinha começado e eu ainda nem tinha começado a atirar de verdade. Na terça-feira de manhã, eu não acordei com um despertador. Acordei com o silêncio gratificante de quem não precisa mais carregar o peso de um império tóxico. Mas, na sede da Elon Systems, o clima era de enterro. Como eu previ, o sistema não aguentou. O Chimera é uma fera complexa. Ele exige manutenção constante de memória. Sem o meu monitoramento manual, o servidor principal entrou em um loop de processamento infinito. Por volta das 10 da manhã, o software que geria os dados de centenas de clientes corporativos simplesmente apagou. Imagine um hospital, uma rede de logística e 3 bancos tentando acessar seus dados e recebendo apenas uma tela preta com a mensagem "Erro crítico, licença de proprietário não verificada". Sim, eu tinha ativado o gatilho jurídico que a Layla preparou. O meu celular começou a vibrar tanto que quase caiu da mesa. Era o Michael. Eu atendi, colocando no viva voz enquanto tomava o meu café calmamente. "Alex, o que você fez, seu desgraçado?" O Michael estava berrando. Eu conseguia ouvir o barulho de pessoas correndo e telefones tocando ao fundo. "O sistema caiu. Os clientes estão ameaçando processar a gente em milhões. O papai está tendo um ataque de fúria na sala de reuniões. Volta para cá agora e conserta essa droga." "Bom dia para você também, Michael", respondi, saboreando o café. "Mas acho que você esqueceu de um detalhe. Eu fui demitido, lembra? Escoltado por seguranças, para dar o exemplo. Acho que o exemplo de hoje é: não chute o cara que segura o teto." "Eu vou te processar. Isso é sabotagem", disse ele. "Não, Michael, sabotagem é o que você faz com a empresa fingindo que trabalha. O que está acontecendo aí é apenas a realidade batendo a porta. Eu sou o dono do código, vocês não têm licença para usá-lo. E os engenheiros que poderiam te ajudar? Bom, eles estão aqui comigo, assinando os contratos da Nexus Systems." Ouvi o som de algo quebrando do outro lado. Provavelmente Michael descontando a frustração em algum monitor caro. Poucos minutos depois, recebi uma mensagem do meu pai. Não era um comando, não era um grito, era quase um apelo, mas ainda carregado daquela arrogância de quem acha que manda em tudo.
Richard, a situação é grave. O Weber retirou o investimento e o mercado está sabendo da queda do sistema. Vamos esquecer o que aconteceu ontem. Dobro o seu salário e te dou o título de diretor-geral. Mas o sistema precisa estar de pé em 1 hora ou a Elon Systems acaba. Eu visualizei a mensagem e não respondi. Deixei o visto azul brilhar para ele por 30 minutos. Quando finalmente digitei, fui curto e grosso. Richard, você me demitiu por 5 minutos de atraso. A Elon Systems já está com 24 horas de atraso para entender quem realmente manda no jogo. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero que você assista ao mercado fazer com você o que fez comigo, me descartar como se eu não valesse nada. Naquela tarde, o valor da Elon Systems despencou 60%. O império de Richard Landry estava sangrando em praça pública. E o Michael, o favorito, era o primeiro a tentar pular do barco, procurando desesperadamente alguém para culpar. Eles achavam que o código era o problema. Eles ainda não tinham percebido que o problema eram eles. Na quinta-feira, a Elon Systems não era mais uma empresa, era uma carcaça sendo devorada por urubus. O prédio, que antes exalava poder, agora estava cercado por advogados de clientes furiosos. Foi nesse cenário de caos que meu pai, Richard, implorou por uma reunião de mediação em terreno neutro. Sentamos em uma sala de conferências fria em um hotel de luxo. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. O Michael estava lá, tentando esconder o tremor nas mãos, digitando freneticamente no celular. Alex, vamos acabar com esse teatro, Richard disse, jogando uma pasta na mesa. Eu admito, a demissão foi um erro tático, mas o que você está fazendo é terrorismo corporativo. O mercado está nos destruindo. Eu te ofereço 10% da empresa, o cargo de CTO vitalício e controle total sobre o desenvolvimento. É o que você sempre quis, não é? Ser o dono do show? Olhei para ele e senti uma mistura de pena e desprezo. Ele ainda achava que tudo se resumia a cargos e migalhas de poder. Pai, você ainda não entendeu, eu disse, inclinando-me para frente. Eu não quero 10% de um navio que já afundou. A Nexus Systems já assinou com 40% dos seus antigos clientes esta manhã. Eles não confiam mais no seu sobrenome. Eles confiam no meu código. O Michael bufou, tentando recuperar a voz. Você é um traidor, Alex. Você destruiu o legado da nossa família por puro ego. Legado, Michael? Que engraçado você falar de legado, interrompeu Laila, minha advogada, com um sorriso cortante. Ela deslizou um tablet para o centro da mesa. Richard, enquanto o senhor tentava convencer o Alex a voltar, nós fizemos uma auditoria forense nos acessos externos do servidor da Elon Systems nas últimas 48 horas. O rosto do Michael ficou cinza, literalmente cinza. Descobrimos que alguém tentou fazer o download de todo o banco de dados de clientes e das chaves de criptografia para um servidor externo. Um servidor registrado em nome de uma empresa de fachada que pertence ao Michael Landry. O silêncio na sala foi tão pesado que dava para ouvir o relógio de Richard tic-taquear. Meu pai olhou para o Michael com um olhar de horror puro. Michael, o que é isso? A voz de Richard era um sussurro quebrado. Pai, o navio estava afundando. Michael explodiu, a máscara de perfeição caindo de vez. Eu precisava de um plano de saída. Eu ia vender os dados para a concorrência e garantir a nossa aposentadoria. O Alex destruiu tudo. Eu só estava tentando salvar o que restou. O golpe de misericórdia. Richard fechou os olhos e, pela primeira vez na vida, ele parecia pequeno. O filho que ele humilhou era o único que tinha sido leal. O filho que ele idolatrou era o que estava apunhalando as costas dele para ganhar alguns milhões de um concorrente. A mediação acabou, eu disse, levantando-me. Pai, eu não sabotei sua empresa. Sua cultura tóxica fez isso por mim. Você criou um monstro no Michael e descartou o filho que realmente segurava o seu império. Agora, vocês dois têm que lidar com as consequências. Saí da sala sem olhar para trás. Enquanto eu caminhava pelo corredor, ouvi os gritos do meu pai ecoando lá dentro. Não eram gritos de autoridade. Eram gritos de um homem que percebeu que construiu toda a sua vida sobre uma mentira. A Elon Systems estava morta e o enterro seria transmitido ao vivo no pregão da Bolsa de Valores amanhã.
Um ano se passou desde o dia em que o servidor da Elon Systems deu o último suspiro. Hoje, eu não acordo mais com o gosto amargo do estresse na boca. A Nexus Systems não é só uma empresa de sucesso, ela é o novo padrão do mercado. Ocupamos o topo de um dos prédios mais icônicos do centro tecnológico, e o clima aqui é outro. As pessoas não têm medo de errar, não têm medo de um engarrafamento, e, acima de tudo, são respeitadas. Mas e as ruínas do antigo império? Meu pai, Richard, é a imagem viva da derrota. A Elon Systems foi liquidada. O que sobrou foi vendido por centavos para um grupo de investimentos que nem manteve o nome na fachada. Ele perdeu a mansão, o carro de luxo e aquele relógio de ouro que ele tanto exibia. Hoje ele vive de uma aposentadoria minguada e passa os dias tentando entender onde o gênio dos negócios errou. A verdade é que ele nunca foi o gênio. Ele só era o dono da lâmpada, e ele quebrou o gênio que morava lá dentro. Michael, o filho dourado, colheu exatamente o que plantou. Tentou ser esperto demais e acabou queimado. A tentativa de vender os dados da empresa vazou para o mercado, e ninguém quer contratar um traidor que tentou roubar o próprio pai. Ele pulou de subemprego em subemprego até desaparecer do radar corporativo. A última vez que soube dele, estava tentando vender esquemas de pirâmide em redes sociais. Patético. Minha mãe e minha irmã tentam fazer o papel de ponte, mas eu coloquei limites claros. Eu perdoo, mas não esqueço. Eu ajudo financeiramente o necessário para o meu pai não passar necessidade, mas ele nunca mais terá um assento na minha mesa de decisões. A lição que fica? No código, um erro de sintaxe pode travar o sistema. Na vida, um erro de caráter pode destruir um legado de décadas. Meu pai me demitiu por 5 minutos de atraso, mas foi ele quem chegou tarde demais para perceber quem eu realmente era. Eu não destruí a família Landry. Eu apenas construí algo real sobre as mentiras que eles chamavam de sucesso. Pergunta final para você. Eu era um gênio estratégico ou um filho cruel? Se você fosse subestimado e humilhado pela sua própria família enquanto carregava o império deles nas costas, você teria a coragem de puxar o tapete e recomeçar sozinho ou aceitaria as migalhas em nome do sangue? Deixe sua opinião nos comentários. Sua lealdade tem preço ou tem limite? Se você curtiu essa reviravolta, se inscreve no canal Lily Reddit. Aqui o troco vem sempre em código de alta performance.